Hoje a tarefa é desafiadora. Nós vamos falar do Cristo Consolador. E para começar a falar, eu vou ler a parábola, do Evangelho, que nos traz, que abre o capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador. Então, título: o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essa parábola está lá na Mateus, Esse versículo está em Mateus, capítulo 11, de 28 a 30. Então, falar de Jesus, como falar dele, Nosso amado Jesus. Como é desafiador falar dele, porque como a gente alcança o coração de Jesus dentro da grandeza dele. Porque parece que palavras nos faltam para falar de Jesus. Então, nesse momento que a dona Iraci começou a falar sobre a paz, eu gostaria de pedir a vocês que nós nos sintonizássemos ao coração de Jesus. Que nós, neste momento, nós peçamos a Ele, que sintamos o seu amor por nós. Porque Ele nos ama. Jesus, e pode ser que eu me emocione, viu? Eu vou avisando. Porque falar de Jesus, para mim, é emocionante. Ele nunca nos abandonou. Jesus esteve conosco do início e está conosco até agora. Ele nos acompanha antes da sua vinda. Nós sabemos que Jesus recebeu de Deus, nosso Pai, a nebulosa do planeta Terra. E Ele, com os seus arquitetos, construiu esse planeta para nós. E Ele, materialmente, não está conosco, mas espiritualmente Ele sempre esteve conosco. Ele nunca nos abandonou. Então, às vezes, quando alguém faz um aniversário, eu sempre fico pensando assim, o que eu vou falar para a pessoa? Porque a gente fala assim, que Jesus te abençoe, Mas Ele sempre nos abençoa o tempo todo, Ele nos cerca com o seu amor. Então, hoje, o meu convite é para que nós elevemos o pensamento a Ele e sintamos esse amor por nós. E eu peço a Ele que me ajude, nesse momento, me apagar e falar não. Então, nesse versículo, nós precisamos pensar que Ele foi aquele que trouxe a maior alegria, a mensagem de alegria e ânimo, a maior mensagem que nós tivemos contato. É tanto que até hoje nós estamos convivendo com a mensagem dele. Nós trazemos essa mensagem dentro de nós. Quando a gente fala sobre isso, a gente fica a imaginar, que ainda sofremos. Se o planeta Terra fosse um lugar livre de sofrimento, nós já seríamos o paraíso. Não é? Mas Ele falou para nós. Ele chamou os sofridos para Ele. Ele nos convidou. Ele falou para nós que Ele nos consolaria no sofrimento. Não é verdade? Então, quando a gente pensa nesse sofrimento, quando Ele fala lá nesse capítulo 6 aqui, que Ele começa lá no 8º item, nós vamos falar sobre Ele hoje. Ele começa: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Somos nós. Mas será que nós somos pobres e deserdados na visão dele? É na nossa visão. Porque ainda nos achamos em alguns momentos de nossas vidas deserdados. Eu me lembro uma época, há um tempo atrás, que a gente passava por
dificuldade na nossa vida e eu falava assim para Jesus, Jesus, que silêncio. A gente quer respostas, né? É natural que queiramos, ainda que não soubéssemos interpretar os porquês. Era mais fácil que perguntássemos para quê, né? Mas o que precisamos entender é que com Jesus não estamos deserdados. Não estamos. Porque Ele traz para nós uma mensagem consoladora. Consoladora. Quando Ele diz para nós, para que nós cheguemos até Ele, Ele está dizendo para nós, levante os olhos. Se a gente for pensar sobre tudo que Jesus fez aqui na terra, tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Quando Ele nos fala do homem sentado à beira do caminho, Ele nos pede para que nós nos levantemos, para que nós caminhemos, para que nós andemos, não nos desanimemos nunca. Vejam, observe que lição é essa? Que lição é essa? Levantemos o olho, levantemos os olhos. Não percamos a esperança. E aí, eu ia falar para vocês aqui sobre a fé, sobre a esperança. Mas eu preciso passar para vocês, essa mensagem, ela me ajudou muito em determinado momento da minha vida e ela me ajuda até hoje. Então eu vou passar ela para vocês, porque ela fala exatamente sobre não perder a esperança nunca. Não perder a esperança. Eu acho que a maioria já conhece. É aquela mensagem confia da Meimei. Vocês conhecem? Todos conhecem? Quem não conhece? Eu vou colocar para vocês, ela é bem pequenininha, porque essa mensagem é uma mensagem que fala para nós sobre nunca perdermos a esperança. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a coroa celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Eu quis colocar, porque essa mensagem é a mensagem da fé. Porque Ele falou que a pessoa mais triste é aquela que perde a fé em Deus e em si mesma. E a gente fala da depressão. Então, ontem a gente estava no centro e nós temos uma amiga muito querida que ela teve 1 mês na UTI e ela nos falou que ela, em 2 oportunidades, ela viu crianças tentando suicídio. Então nós estamos num momento em que as pessoas têm perdido a fé e as famílias não têm conseguido sustentar a fé. Então é isso que Jesus fala para nós. Confia. Confia. E aí ele fala, eleve a sua resignação ao nível de suas provas. Porque às vezes nós nos achamos fracos. E aí
falar sobre resignação. Lá no Evangelho fala que a resignação é o consentimento do coração. Então, essa resignação, nós já trazemos ela dentro de nós. Nós nunca podemos esquecer que tudo aquilo que nós estamos passando foi por nós escolhido. Em algum momento, antes de reencarnarmos, nós nos reunimos com os espíritos que nos acompanham. E a gente acha realmente que o nosso nível de resignação não foi avaliado. Não, você vai, mas eu tenho certeza que você vai dar conta. Não, não vou. Vai, pode ir. Né? Igual a gente faz com o menino. Igual ensina a menina a andar de bicicleta. Não dou conta. Dá conta sim. Então, o nosso trabalho aqui é encontrar dentro de nós essa resignação, essa força que nós já temos, que vai nos levar à paciência. Vejam como tudo é ligado, tudo é interligado, né? Encontrar dentro de nós aquilo que nós já trazemos. E aí eu acho que eu fiz aqui, eu tenho certeza, a gente falou sobre pedir e obtereis. Aí é que a gente tem que usar isso. Vamos pedir resignação. Nos ajuda, Jesus. Porque Ele está conosco. E nós não precisamos nos sentir desamparados. Nós não precisamos nos sentir nunca desamparados, porque Ele está conosco. Os seus trabalhadores estão conosco. Cabe a nós mantermos a sintonia com eles. Porque à medida que nós saímos dessa sintonia através da reclamação, dos pensamentos negativos, quando nos achamos impossibilitados de fazer alguma coisa, quando nos envolvemos em conversas que não são produtivas, nós saímos desse círculo de proteção, porque o nosso pensamento vagueia por outras regiões. Então Ele fala para nós que a gente pode chorar. Aqui no Evangelho, o Espírito da Verdade, que nós sabemos que é Jesus. Alguns centros acreditam que é mesmo. Algumas vertentes espíritas, eu particularmente acredito que Ele nos diz que é Jesus. Outras pessoas acreditam que um Espírito superior veio através dele e falou essas palavras. Então Ele falou para nós, vocês podem chorar. Porque a dor foi sagrada no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras. Ele chorou. Ele chorou por nós. O choro de Jesus é o choro de uma mãe. Quando vê o filho fazendo algo errado e ela fala, vai dar problema. Ela sabe que aquilo ali não vai dar certo. E ela não consegue segurar esse filho, nem podemos. Nem podemos. O choro dele foi por nós e saber tudo que nós iríamos passar. Ele sabia. E olha como ele sabia, como ele sabe de tudo. Há um ano atrás, a dona Iraci me pediu para escolher esse tema e eu escolhi rapidamente olhando no Evangelho, sem saber que nesse momento, que era o momento que eu mais ia precisar, que eu ia estar falando para mim. Então, se ele sabe, se nós aqui fazemos, imagine ele. Ele chorou, Maria chorou por ele, Pedro chorou quando negou, copiosamente. Paulo chorou às portas de Damasco, mas todos esses choros, meus irmãos, foram choros que lavaram suas almas. Nós não podemos chorar um choro de revolta, porque aí estaremos perdendo o sofrimento, o aprendizado com a dor. Porque lá no Emmanuel, ele fala olha que coisa interessante. É preferível chorar com os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. O que isso aqui está dizendo para nós? Quem está em queda está sorrindo, gente. Quem está em queda sorri. Então, às vezes, a gente fala assim, gente, mas o meu vizinho sofre. Vai lá ver. Talvez o seu vizinho está em queda. Quem está fazendo algo errado sorri.
E nós que estamos aqui, conhecemos o Espiritismo, conhecemos Jesus, choramos, porque precisamos abrir mão daquela carne do passado. Eu preciso abrir mão, porque no passado eu fui uma conquistadora, que eu implorava o patrocínio de Jesus para que eu roubasse. Eu fui uma latifundiária. Nós fomos. Que a gente solicitava de Jesus o maior número de escravos possíveis. Esses eram os nossos pedidos no passado. Nós fomos piratas. Nós ficávamos de joelho agradecendo a Jesus pelas coisas que conseguimos obter através do outro. Nós somos guerreiros que oprimimos as pessoas e agradecemos a Jesus. E agora nós conhecemos Jesus. Nós temos consciência que o nosso pedido agora precisa ser outro. Eu trouxe aqui aquele livro, eu sempre falo dele, o Boa Nova, e tem história lá de Maria. Quando ela conhece Jesus, ela fala: Jesus, ai de mim. Ai de mim, Jesus. Estou aqui nessa situação. Entrega os excessos da carne. E ele fala para ela: minha irmã, levanta. Deixa o remorso de lado e caminha. O remorso não é interessante para Jesus, não é interessante para nós. Que nós resistamos ao mal que ainda existe dentro de nós. Porque se não existisse, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Então, quando a gente fala sobre resistir a esse mal, é mudar a nossa postura. Então, onde reside essa alegria? Porque não é fácil, né, meus irmãos? A gente abrir mão do orgulho, que é realmente o orgulho, a vaidade, o egoísmo, é o que nos mantém presos a essa terra. Como ser feliz? Está lá dirigindo o trânsito, uma pessoa te fecha, e aí ele fala conosco. Como? Como nós vamos encontrar felicidade? Porque muitas vezes a gente proclama um verbo eloquente. Fala com Jesus. Mas essa fala nossa, ela tem que vir também com o nosso irmão, carregada de sinceridade e brandura, para que a gente possa levantar o nosso irmão. E aí eu estou falando para mim. É o que a gente mais precisa ter. Eu já falei isso para vocês, é a paciência. E aí a gente canta cânticos de fidelidade e louvor. Mas assim, a gente precisa também aprender a ouvir os apelos das pessoas que necessitam dos nossos ouvidos. A gente busca Jesus na prece. Mas a gente também precisa oferecer mãos operosas de auxílio àquelas pessoas que vagueiam no escuro. É imperioso que nós saibamos dignificar Jesus na nossa consciência, no nosso íntimo, aquilo que a gente tem de mais profundo. Porque Ele pediu a nós: se você quer me agradar, se você quer fazer um bem para mim, faça aos meus pequeninos. Então essa alegria de Jesus vem, e aí ele fala lá, tem uma historinha que eu trouxe aqui rapidamente, eu vou resumi-la, que um homem de fé, ele escutou falar que Jesus, ele tinha deixado os homens, que ele tinha sido um homem justo. E aí ele falou, ele queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer a alegria de Jesus. Porque ele ouvia falar de Jesus, ele era justo. Mas ele perguntava: onde que eu vou encontrar esse júbilo? Por que eu me pergunto isso?
falo, Jesus, quando? Quando eu vou ficar feliz? Em abrir mão de mim mesmo. Porque quando estamos em queda, sorrimos. Eu falei mesmo. E a gente ainda gargalha, né? Eu falei. Eu não acabo. Não é verdade? E aí ele foi buscar o serviço, ele foi para o templo, né? E ele percebeu que as pessoas do templo, os fiéis, elas eram tristes, amargas, sofredoras. Ele falou, não é? Eles ficavam rogando e gemendo. Pouca gente sabia agradecer. E ele, mais uma vez, foi procurá-la na natureza, na montanha. E ele percebeu, isso é um poema que chama-se Alegria de Jesus, tá? Não vou ler exatamente. Mas ele percebeu que as montanhas reclamavam. Os raios que caíam e partiam ela no meio. E lamentava os temporais. E aí ele foi aos vales, né? E esses vales, eles censuravam as larvas que eles feriam. E aí ele foi no pomar, mas as plantas do pomar reclamavam das pessoas que jogavam pedra para as frutas caírem. E ele foi ao mar, e no mar ele percebeu que o mar era nervoso, raivoso. Talvez por tantas tristezas, os piratas, as guerras, todos vítimas da maldade, enterrados no seu fundo, no seu interior. E numa noite, porém, chuvosa e fria, obrigou na calçada um velhinho caído sem ninguém. Sofreu ao ver-lhe o peito e os braços nus. Misericórdia de Deus. Não quis saber quem era. Ali estava alguém que devia tratar como se fosse um irmão. Conhecia um telheiro próximo e vazio, podia socorrê-lo e livrar-lo do frio. Tomou com cuidado, aconchegando ao peito o infeliz desmaiado. No entanto, ao dedicar-lhe a máxima atenção, sentindo que lhe ouvia o próprio coração, notou que lhe nascia no âmago do ser um júbilo profundo, associado à paz que se revestia. Ao transportar o pobre ancião, ele reconheceu que descobria, sobre o calor da estranha luz, em sublime alegria, a celeste alegria de Jesus. E o poema continua. E é muito lindo. Posso deixar aqui, se alguém quiser ler. Mas o que ficou para mim dessa lição, que nós aprendamos, que nós encontraremos Jesus no sacrifício de nossas imperfeições e no auxílio ao próximo. Quando eu estava pesquisando esse tema, o que eu mais achei relacionado a isso é a caridade. Quando a gente fala sobre caridade, a Adria está aqui, minha companheira de Fraternidade Sem Fronteiras, e lá a gente tem uma aula de amor, nesse centro também, que é um hospital de amparo aos sofridos. E a gente percebe quanto aquele que ama estende mãos amigas. Esses dias a gente estava conversando, eu e a Dona Dini, falando que esse é um exercício que nós começamos a fazer, que a gente ampare. Um dia a gente consiga amparar aquele que nos prejudica, aquele que a gente não gosta tanto, aquele que a gente convive, mas ainda não consegue aceitar o jeito dele. Porque se nós conseguirmos começar esse exercício, o exercício mediúnico dentro da casa, se nós acolhemos os irmãos sofridos que chegam através da incorporação, por que não conseguimos acolher um parente, um amigo difícil? Porque a alegria de Jesus que Ele promete para nós é da caridade material, moral, perdão. Aí sim nós encontraremos Jesus. A minha parte que eu consegui entender é isso. Muito obrigada.